hoje recebendo aqui a visita da Tânia Halston, tá? Sócia diretora de marketing da empresa Halston, falando a respeito da empresa, dos produtos, das práticas, enfim, vai ser um bate-papo super gostoso. Mais uma vez, seja bem-vinda, Tânia, muito obrigado aí por estar com a gente aqui hoje, nesse bate-papo. Obrigada, Tânia, é um prazer receber você aqui e para contar pra gente uma história tão bonita, né? Uma empresa que é super tradicional, da década de 60, que começou com o seu avô, é isso? Foi Ou isso. bisavô? Avô. Avô mesmo. Conta pra gente, então, vocês estão mantendo, né, a tradição de uma empresa familiar, pessoal super preparado, né, Tom? A gente estava conversando aqui um pouquinho, a Tânia contando pra gente a trajetória dos netos, né, que tomam conta hoje e de maneira brilhante da empresa. Mas como é que foi o pezinho da Halston? Onde ela começou? Muito obrigada por me receber aqui mais uma vez, Aricton. A Halston começou em 66 pelo meu avô, que tinha um ideal de primeiro fazer uma fruta, um doce de fruta das frutas que ele resolveu plantar. Então a gente começou com o cuidado da plantação, o cuidado de você fazer um cuidado já com o meio ambiente desde o início, principalmente para chegar num doce de qualidade caseiro, só que numa escala industrial. Esse era o grande ideal do meu avô, fazer um doce que fosse igual o que estava sendo feito caseiro, porém numa fábrica e que fosse acessível a todas as pessoas do Brasil. Então esse é o começo de tudo, assim. Então a Halston passou por 3 momentos. Um que foi o meu avô e junto uma época o meu pai, Eduardo. Meu avô Jorge, meu pai Eduardo. Depois minha mãe, à frente, a Renata, que veio com todos os ideais dela de bióloga, fazendeira também, família de doceiros lá de Minas Gerais. E agora está num momento que é o meu irmão Fábio e eu. E junto outros 2 irmãos que são nossos sócios, mas que no dia a dia nós dois. Eu perdi um pouco. Pois é, e a história do seu avô? Seu avô foi combatente na guerra, né? Meu avô, eu sou muito fã do meu avô, então, assim, eu vou falar do meu avô sorrindo. Neta coruja, vamos lá. Meu avô, ele fez direito, e quando ele estava no último ano de direito, ele, acho que era 41, 42, e ele viu que o Brasil estava meio em cima do muro na Segunda Guerra Mundial, resolveu ir até os Estados Unidos, virar aviador e lutar contra os nazistas. Olha aí, que história. Uma história... Meu avô era um homem Tomou de muito valor. Mesmo. Porque isso acho que é uma coisa que entra muito nos ideais da Halston, que a gente segue. A gente acredita no respeito, a gente acredita no amor ao próximo, na não violência, no cuidado com o nosso planeta, na paz. E eu acho que meu avô trouxe isso numa sementinha da Halston quando ele fez a fábrica em 66. Que depois continuou com minha mãe, que era a nora dele. Nora? Nora. Meu irmão, que também meu irmão é uma pessoa que eu admiro muito. Ele é sociólogo, economista e também tem um MBA em agricultura, então eu acho que ele pega todos as vertentes hoje em dia do que é importante de uma empresa. O lado social, o lado econômico e o lado ambiental. Porque para uma empresa hoje em dia valer a pena de existir assim, socialmente, você precisa atender esses requisitos, né? Atender ao meio ambiente, atender à fruta. E é o que a gente faz, né? A gente faz doces de frutas. Pois é, e o interessante foi a transição. Na verdade, a fazenda da família produzia café. Era isso? Como que foi essa transição do café para frutas, depois para o doce? Ô, Tânia, e a goiaba é toda a produção de vocês, da família, né? Sim. Vocês são os próprios fornecedores para a indústria. Sim. Mas vamos lá, a transição.
Não, meu bisavô plantava café. E na época, quando meu avô saiu da guerra, ele voltou a ser aviador, tal, foi reorganizando a vida dele. E um dia meu bisavô falou, eu preciso de ajuda. E meu avô foi à fazenda ver. Só que o café já não... Aqui na região, todo mundo já estava tirando o café. Ou tentando grãos, logo depois a cana. E meu avô viu que ele queria plantar frutas. Que ele achava que frutas, sendo que uma coisa tão rica no Brasil são as frutas. A gente está num país de grande diversidade. Terra maravilhosa, Terra né? maravilhosa. Clima excelente para produção, né? Exato. E aí ele resolveu começar, na verdade começou acho que com manga e depois que a gente foi para goiaba. Hoje em dia a nossa produção própria é a goiaba. Então a gente planta 99,99% das goiabas que nós utilizamos. Apenas uma época que a gente compra de terceiros, que tem épocas climas, toda a fruta tem sazonalidade. Uhum. Desculpa. Imagina, mas eu acho... O que você tinha me perguntado? A questão da fruta, né? Sim, eu da acho produção própria exato. de vocês. Você estava falando da questão da sazonalidade. Esse 0,1% que vocês adquirem, de onde vem? Então, vem ou de pessoas da região, ou às vezes a gente tem Petrolina, que é uma região de frutas que a sazonalidade é diferente. Sim. Por conta das chuvas, época que chove ou não, irrigação, tem algumas coisas que você consegue. Tá. Mas a goiaba, na verdade, a gente tem goiaba o ano inteiro. A questão é o quanto de goiaba se tem para fazer os doces. Olha, durante a época eu vou te interromper aqui. A gente tem um roteirinho para falar com a Tânia, mas, Tânia, você contou uma coisa tão curiosa que é o trabalho que dá para fazer a goiabada cascão. Nossa, eu achei tão legal super isso. Bacana isso. Como você que tem que contar para o pessoal, Tânia. A gente não imagina, né, que para essa produção, inclusive a Tânia está dizendo aqui para gente que é tudo manual, né, os cortes. É um processo extremamente cuidadoso, bem artesanal, né? Os nossos doces, eles são mais de 70% fruta na receita. Então, já começamos por aí. Se a maior parte dos ingredientes é o ingrediente específico que é a fruta, você já precisa ter um cuidado completo com a fruta. Então, vai desde a maturação, se a fruta está madura, se não está madura, a casca da fruta, a semente da fruta. Então, no caso da cascão, o que é a goiabada cascão? Até vale a pena explicar, porque às vezes as pessoas fazem confusão e acham que cascão significa goiabada em barra. E não é isso. A goiabada cascão é que a goiaba, no momento que você está cozinhando a goiabada, no final do cozimento, você pega e coloca no cozimento pedacinhos de goiaba. E esses pedacinhos de goiaba, que é a maior dificuldade da cascão, eles precisam estar no ponto certo. E a goiaba é um fruto super, 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 super sensível. Então, você colhe a goiaba... Em 2 dias, se você não utilizar aquela goiaba, ela ficou madura demais. Se você colher a goiaba verde, ela não amadurece. Então, a gente tem que ter um cuidado com a cascão de ela estar no ponto certo de corte, no ponto certo de ficar a casquinha no meio e de ter a fruta fresca naquele dia. Naquele dia, olha só o detalhe. Olha não não foi ontem, nem será amanhã, é naquele dia. Você tem assim, a goiaba, ela até aguenta. Ela aguenta de 2, 3 dias, mas não é mais do que isso. Então não é um fruto que se você congela, a casca não vai ficar igualzinha no doce. Então a gente tem esse cuidado com a Halston, com os nossos doces, para eles terem essa qualidade de mais de 70% de fruta, ter isso, senão o doce piora, né? Então, por exemplo, as abóboras. As abóboras vêm de pequenos produtores parceiros, e aí você tem que respeitar a sazonalidade da abóbora, para chegar uma abóbora que vai amadurecer também com sabor, porque a fruta, fora da sazonalidade dela, ela perde o sabor. Descascar a mão,
tirar a casca, aí a gente retira as sementes e aí faz o doce de abóbora. Mesma Olha coisa isso. as bananas. As bananas chegam, vão para um lugar para elas amadurecerem no ponto certo, descascadas à mão, selecionadas uma a uma, e aí vão para fazer o doce. Então, é uma empresa, a Halston é uma empresa, é uma fábrica, não é uma produção completamente artesanal, mas a grande diferença entre ser uma produção artesanal e não é o tacho, que a gente usa um tacho a vácuo e controla a temperatura mais baixa. O resto, do cuidado da fruta, o cuidado na embalagem, o cuidado na comunicação, eu considero que a gente é uma empresa artesanal, porque nós levamos muito a sério o cuidado individual, um a um, e, no fundo, nós dependemos de toda uma equipe. Uhum. Nós dependemos desde das pessoas do escritório, das pessoas que estão lá no dia a dia, quem pega a fruta, quem seleciona a fruta, quem vai colocar na embalagem, o cuidado de ver o doce, de fazer os testes para ver se o doce está perfeito. É tudo muito nesse sentido artesanal, porque muita gente envolvida. E Olha essa preocupação artesanal também, ela está muito próxima da preocupação da Halston com o meio ambiente, né? O respeito ao meio ambiente. Como é que vocês trabalham essa questão, Tânia? A gente até fez uma conta um tempo atrás que nos últimos 20 anos a gente plantou por volta de 20 mil árvores. A gente tem um trabalho na fazenda de plantação, que está o pomar de Goiabal, fazenda de plantação não, fazenda que está o pomar do Goiabal, que a gente fez um pomar inteiro conectado em corredores que vão se ligando e vão até uma área de reserva maior. E então a gente está com a questão total do meio ambiente, do cuidado com a seleção das árvores, de frutíferas, árvores de sombra, o que tem aumentado muito a biodiversidade da fazenda, que vem um monte de histórias engraçadas que eu posso contar. Bacana. Porque agora a gente está com tanto macaco e eles estão fazendo muita arte, o que é muito engraçado. Que coisa ótimo. Incrível, né? Chama toda a bicharada de volta, Exato. né? E também É um equilíbrio ecológico. E também o cuidado com o próprio goiabal, porque a gente todo o resíduo de frutas da nossa empresa a gente utiliza depois para o pomar. E para aumentar a matéria orgânica do pomar, equilibrar o solo e conseguir que a gente está num processo de quase orgânicos. Então, por conta de utilizar defensivos biológicos, seriam aqueles fungos, bactérias, aumentar a biodiversidade do solo. E esse é um trabalho que o Fábio, o meu irmão, tem feito assim minuciosamente, de cuidar da árvore para ela ser saudável a ponto de não pegar doenças, que é igual um corpo de uma pessoa, né? Se você está muito saudável, você tem um sistema imune que vai te proteger. Segura a onda, né? Pois é. Exato. E as plantas são a mesma coisa. Você cuida da planta, deixa a planta saudável, o solo saudável, e aí você vai ter uma fruta saudável, que é o nosso objetivo. Diminuindo, inclusive, o uso de defensivos, isso impacta diretamente, inclusive, na qualidade das frutas, né? Nós exportamos polpa de goiaba. Hoje em dia, eu posso te afirmar que a gente está resíduo de defensivo zero. Olha que ótimo! Que boa notícia! Que coisa boa! Parabéns! Os defensivos, que aí, se você for entrar, são utilizados, são defensivos que não deixam resíduos. E isso a gente tem total controle, principalmente porque a gente faz análises microbiológicas, análises químicas da goiaba, para saber o que está acontecendo. A gente tem um gerente do Goiabal também que olha... De controle. Total controle. Hoje eu sei exatamente de que
parte do nosso goiabal veio a sua goiabada. Olha que Se bacana. você me perguntar, Legal. Tânia, essa goiabada, de onde ela vem? De Lote que tá? X, número Exato, a X, gente você tem sabe a de onde ela colheita vem. de Todo onde esse ela veio. controle, que legal, que legal. Bacana, que E ótimo. tem a questão do selo, né, Tom, também, que é muito interessante. Como é que é o selo Eu Reciclo? O selo Reciclo é um selo que garante que, no mínimo, 20% das embalagens que estão chegando 22% das embalagens que estão chegando na casa das pessoas estão sendo reciclada. Então, além a parte que vai estar dentro da empresa, tudo que é de material nós reciclamos, isso é 100%. Só que como você garante que a pessoa que comprou uma goiabada está reciclando a embalagem dela? É muito difícil, É apesar difícil de mesmo. ser uma coisa que deveria ser universal, todo mundo recicla, deveria. Mas não tem como ter essa certeza. Então, como funciona isso? Eu Reciclo, eles têm um esquema que eles garantem que o pagamento dos catadores de recolher um tanto de embalagem que a gente paga para eles recolherem e garantir a reciclagem disso. Olha que Então, ótimo. a gente põe um valor todo mês que é para garantir que há reciclagem. Então, a gente Certo. paga pela reciclagem de, no mínimo, 22% das embalagens todos os meses. Isso é um valor que a gente tem aumentado também da porcentagem. A ideia é uma hora ter 100% total reciclado. Quem sabe um dia, né, A Tânia? gente vai chegar lá. Vai. Mas Pois é, a gente temos tá que um passo acreditar. por vez. É verdade, isso aí. é verdade. A de- colaboração tem sido garantida, né? É verdade. eu acho, é o que a gente estava falando. A empresa, ela tem que ter todos os lados. Ela tem que estar aliada com o meio ambiente, tem que estar aliada com as causas sociais, tem que estar aliada também com ser uma empresa, porque a gente tem que fazer com que todo mundo lá dentro também cresça. Cumprir o seu papel Sim, social, exato. né? Verdade. Tá certo. Muito bom. Vamos entrar agora, tá, nas relações. Pois é. Com certeza houve aí um início de uma amizade, de uma parceria muito grande entre a Houston e a Riber Foods, né? No nome aí do seu Eurício. Eu queria que você contasse um pouquinho a respeito dessa história, dessa parceria da Riber com a Houston, como começou. Isso a gente traz a Fernanda para a história agora, Fernanda. Isso, a Houston e a Riber, né, é uma parceria de muitos anos, já desde 2010. E essa parceria iniciou-se com meu pai, que era o representante comercial da Houston. E hoje quem está fazendo essa ponte é a nossa empresa 2F Vendas, que sou eu e meu irmão Francis, que nós que fazemos essa ponte. Estamos junto com a Riber em relação a estar fazendo as vendas e não só as vendas, né? A gente está com essa parceria, tá junto com as meninas do marketing também. Se vocês entrando no Instagram da Riber, vai ter receitas da Houston, que a gente procura estar sempre mesmo. alimentando e colocando. Fizemos agora há pouco tempo, no mês das mães, a revista, né? E tem a receita nossa da Houston também. Então, assim, a Riber Foods hoje é uma empresa de prestação de serviço, né? E é uma empresa que zela uma excelência em atendimento, e a gente procura estar sempre junto com a Houston, com produtos de qualidade, né? E esse respeito com o consumidor e com a Riber Foods. Que bacana, muito Bacana bom. demais, demais da conta. Ô, gente, me fala uma coisa, Tânia. Tem crescido o consumo de doces à base de fruta no Brasil? É um produto de fácil acesso à população? Como é que é esse mercado? Estatisticamente, se eu te falar qualquer crescimento e número aqui, eu vou estar mentindo. Então, eu não vou entrar nisso. Mas a gente pode fazer uma observação, né, sua. Mas o que eu vejo é que os produtos de fruta tem havido um crescimento, principalmente no gosto das pessoas. Por quê? Você pega os nossos doces, por exemplo. Eles têm pouco açúcar, muitas vitaminas, nutrientes,
nenhum alergênico. E te dão a energia que você precisa e também o adoçar da sua vida, que a gente estava conversando há pouco. O doce da vida, o lado doce da vida. Então, são doces que entram completamente nas tendências de mercado, os doces de fruta. Por conta, principalmente, de serem sem origem animal, não tem... são doces que juntam a vontade de doce com um lado saudável também. Até pegando carona nisso que você acabou de falar a respeito de origem animal, inclusive vocês trabalham também alinhados à cozinha kosher também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso pra gente, Tânia. Os nossos doces são kosher e são halal. Kosher ou kasher, não sei qual que é a maneira correta de se falar, acho que é kosher. Acho que tem todo mundo fala kosher aqui, a gente acaba... Kosher, que tem duas maneiras, aí depende um pouco. Mas, de todo jeito, isso a gente tem tanto um sheik quanto um rabino que vão certificam a nossa produção, tanto como em matérias de vigilância sanitária, quanto de... respeito. Respeito ao ser humano, respeito à vida e respeito aos valores que cada religião compreende como correta na sua própria existência. E isso é uma coisa que a gente vê muito valor dentro da Halston, de aceitação da diversidade, de ser uma empresa que... eu sinto que a gente abraça a individualidade de cada um. Que bacana. E é uma maneira de, acho que, respeito por esse selo, porque permite que qualquer pessoa que siga a alimentação, tanto halal quanto kasher, possam adoçar a vida delas com os nossos doces. Ser contempladas, né? Que bacana. Contempladas, sim, que é um doce que a gente tem muito orgulho de estar apresentando. Eu falei, eu sinto maior orgulho do meu avô, dos meus irmãos, dos meus pais, por conta disso, desses valores que a gente está conseguindo colocar num produto acessível, num produto que a gente sabe que é bom, a gente não está entregando um produto mais ou menos razoável, né? É bom. É bom, e a gente está se esforçando para cada vez ser melhor. Isso que é um valor. Excelente.